Bem-vindos à Jornada 66 e hoje nos encontramos em um capítulo que confronta diretamente algo que todos nós carregamos: o senso de mérito. Em Evangelho de Mateus, capítulo 20, Jesus desmonta a lógica da comparação, revela a natureza da graça e redefine o que é grandeza no reino de Deus. Se no capítulo anterior nós vimos o jovem rico confiando em suas obras, agora veremos que no reino ninguém negocia salário com Deus. Respira, porque esse texto mexe com orgulho escondido. Primeiro ponto desse capítulo, a parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 16, Jesus ele conta a história de um proprietário que sai cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combina um denário com os primeiros e ao longo do dia continua chamando outros, às 9, aos meio-dia, às 3 e até às 5 da tarde. E no fim do dia, paga a todos com o mesmo valor. Os que começaram cedo ficam indignados. Trabalhamos mais! E aqui está o ponto. Eles não estavam apenas cansados, estavam comparando. E o dono responde: mas não posso eu fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Essa parábola é um soco na lógica meritocrática. No reino, ninguém recebe salário proporcional ao esforço. Todos recebem graça. João Calvino comenta que Deus não deve nada a ninguém e tudo que ele concede é pura liberalidade. A teologia reformada chama isso de graça soberana. Não é pagamento, é dádiva. A salvação não é resultado de tempo de igreja. Não é fruto de comparação. É favor imerecido. Martinho Lutero lutou exatamente contra a ideia de que o homem pode acumular méritos diante de Deus. Essa parábola ela ecoa o princípio da justificação somente pela graça. E Jesus conclui: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. No reino, o destaque não é de quem trabalhou mais, é de quem dependeu mais. Segundo ponto desse capítulo é o terceiro anúncio da cruz. Mateus capítulo 20, do verso 17 ao 19, Jesus então anuncia novamente a sua morte. Ele fala com detalhes: entrega, condenação, zombaria, crucificação e ressurreição. Enquanto os discípulos ainda pensam em posição, Jesus caminha para a cruz. Aqui vemos o centro do Evangelho de Cristo. Enquanto os discípulos ainda pensam em posição, Jesus caminha para a cruz. E aqui vemos o centro do Evangelho. A graça da parábola só é possível porque alguém pagará o preço. R.C. Sproul dizia que a cruz não foi acidente histórico, mas plano eterno da redenção. Na perspectiva reformada, Cristo não morreu como tentativa. Ele morreu para salvar eficazmente o seu povo. A vinha da parábola custou sangue de Cristo Jesus. O terceiro ponto que nós aprendemos nesse capítulo é o pedido da mãe de Tiago e João. Verso 20 ao 28, logo após Jesus falar sobre sofrimento, surge um pedido curioso. A mãe de Tiago e João pede que seus filhos se assentem à direita e à esquerda de Cristo no reino. Percebe o contraste? Jesus fala de cruz, eles pensam em trono. Jesus responde: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem: sim, mas não entendem o peso. Então Jesus declara uma verdade poderosa: quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que vos sirva. No reino,
Grandeza não é posição, é serviço. João Oi ensinava que o orgulho é o último pecado a morrer no coração do crente. E os discípulos ainda estavam aprendendo. E nós também estamos. Jesus conclui com uma das frases mais profundas do Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Resgate, substituição, redenção. Aqui está a base da teologia reformada sobre expiação eficaz. Cristo não apenas oferece possibilidade de salvação, ele paga o preço por muitos, pelos seus. Quarto ponto desse capítulo, nós vemos a cura dos dois cegos. Mateus, capítulo 20, do 29 ao 34. O capítulo termina com dois cegos à beira do caminho. Eles gritam: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. A multidão tenta calá-los, mas eles gritam ainda mais alto. Jesus para e pergunta: o que queres que eu lhes faça? E eles respondem: que se abram os nossos olhos. E Jesus, movido de compaixão, os cura. Percebe a conexão? Enquanto discípulos discutem posições, cegos clamam por misericórdia e são atendidos. Charles Spurgeon dizia que a fé verdadeira sempre clama por misericórdia, nunca por mérito. No reino, os que reconhecem sua cegueira enxergam. Os que confiam em seus próprios méritos permanecem cegos. A conexão que nós temos aqui, Mateus capítulo 20, nos apresenta três pilares. Primeiro, graça soberana. Deus dá como quer, a quem quer. Segundo, uma expiação substitutiva. Cristo dá sua vida em resgate por muitos. E terceiro, a grandeza servil. O padrão do reino é humildade. Esse capítulo, ele destrói competição espiritual. No céu, não haverá medalhas por tempo de serviço. Haverá louvor àquele que nos salvou. Vamos fazer uma pergunta honesta, como uma aplicação final e pessoal a nós? Você serve a Deus esperando recompensa proporcional? Segundo, você se compara com outros na fé? Terceira pergunta, você deseja posição ou deseja servir? O reino ele não funciona como uma empresa, funciona como uma família redimida pela graça. E na família de Deus, todos entram pela mesma porta. Misericórdia. Os últimos entram com a mesma alegria que os primeiros, porque o salário não é pagamento, é graça comprada pelo sangue de Cristo. No próximo capítulo, veremos Jesus entrando em Jerusalém como um rei humilde, cumprindo profecias e confrontando o sistema religioso. Prepare-se, porque o rei está chegando. Nos vemos em Mateus capítulo 21 e não deixa de comentar aqui se você está com a gente. Jornada 66. Que Deus abençoe.